Diogo Moreira mais líder do que nunca, é isso, o brasileiro venceu mais uma na Moto2, a penúltima etapa do Mundial lá em Portugal, circuito de Portimão, e agora vai para a grande final deste ano em Valência com uma situação bem confortável, está aí com uma mão na taça nessa briga com Manu Gonçalves. A gente vai abordar muito do Diogo Moreira aqui no podcast, trazendo inclusive declarações dele pós-etapa portuguesa e claro, falaremos da MotoGP, além de destaques de motocross. Eu, Carlos Costa, aqui na companhia de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, um dos nossos convidados. O outro também é da ESPN, ninguém mais, ninguém menos que Fausto Macieira, o comentarista mundial de motovelocidade nos canais esportivos do Grupo Deezer. Vou dar a deixa pro Fausto Pelo já amor de Deus. Mandar o salve inicial dele e a gente começa a trocar figurinhas, porque hoje o programa promete. Fausto, seja muito bem-vindo. É isso, bom dia, Carlos Costa, bom dia, Felipe Mota, pode chamando na embreagem, salve rapaziada, ligada no podcast Parceria Veloz da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil, em tempo de decisão inédita para o motociclismo esportivo brasileiro. Estou muito feliz, difícil, essa semana vai ser muito difícil, né? Estou contando os segundos, minutos e horas para chegar em Valência e definir um desfecho espetacular, inédito, em 77 anos de Mundial de Moto Velocidade. É isso aí. Olha, Felipe, o que o Diogo fez esse fim de semana torna a situação dele muito confortável, mas a gente sabe que corrida é corrida, né? Esporte a motor nunca dá para contar, só acaba quando termina, mas de qualquer maneira é uma prova muito importante para ele. Seja bem-vindo, Felipe. Sem dúvida. Um abraço para você, Carlos, Fausto, galera aqui do podcast. Eu costumo sempre brincar. Uma coisa é quando você tem 9 pontos de vantagem no futebol, é que é impossível ter 10, mas vai. Você tem 8 pontos de vantagem no futebol, com 9 em jogo, pô, você precisa perder os 3, o cara ganha 3. É muito... Mas o automobilismo tem o abandono, tem um problema técnico, eu tô até batendo na madeira. É que esse fim de semana a coisa se consolidou quase como ele conseguiu uma gordura no sentido de se colocar à prova quase de um problema para ele, porque impõe o Gonçalves ganhar, o que não é fácil, entendeu? Então, mas óbvio, tem jogo, sim, tem que ter a frieza, aquela história do Kobe Bryant. Eu cito outros esportes, tem uma frase do Kobe Bryant que eu adoro, que é quando ele tá num playoff, ele ganha uma série 2-0, ele vai pra coletiva, o cara, Kobe, não sei o que, o Kobe todo sério, e aí um cara fala, ué, você não tá feliz? Ué, ele faz uma cara tipo de... Feliz por quê? Mas é feliz? Terminou, né? Então, daí a famosa frase é The job is not done, it's not finished. Tipo, o trabalho não acabou. Tava 2-0, o cara precisa fazer 4. Então é isso. Diogo Moreira, não, o trabalho não acabou. Então, sinceramente, eu como fã do Diogo e como jornalista que acompanha a Velocidade, se você me perguntar, cadê o sorriso? O trabalho não acabou. Então, tem chão. E é esperar um GP cuidadoso. A gente sabe que o Diogo é muito inteligente, mais uma corrida espetacular. Vamos aguardar. É isso. Fausto, já vou devolver para você, só registrando aqui algumas mensagens do nosso último podcast, que aliás contou com uma entrevista exclusiva com o Diogo Moreira. O Pedro Silva, diretamente de Portugal, mandou o seguinte: sou fã aqui de Portugal, força Diogo. Deu certo aí a manifestação do Pedro. O Douglas Cernesi também mandou o seguinte: DM tem uma frieza de Ice Pilot, equilíbrio emocional fantástico. Ele realmente mostrou isso, porque teve até ali o duelo com o Vair para vencer essa corrida em Portugal. Mas Fausto, Diogo sim fez uma corrida muito boa lá em Portimão. O nosso cérebro aqui já está condicionado a falar Diogo e que assim siga, né? Especialmente na semana que vem com o título. Corridaça, né, Fausto? Pois é, corridaça. O que eu tenho de amigo que tem sobrenome Moreira, tirando onda que aparente, é um negócio incrível. O Diogo fez uma corrida sensacional. Falou que ia fazer, né? Que ficou aquele duelinho verbal que a página da MotoGP colocou, o Gonçalves falando, não, a pressão tá com ele, que o perseguido sente mais que o perseguidor. Pô, ele, quando foi perseguido, não conseguiu segurar a pressão e o Diogo falou, não, vou correr para vencer, e correu e venceu, né? Assim, de momento a situação parecia que poderia ser desfechada lá em Portugal, ficou muito perto disso, né? Ele precisa de 2 pontitos, né? Para, independente do resultado do Manuel Gonçalves, conquistar um título inédito para o Brasil. E eu tenho aqui uma declaração do Diogo depois da corrida, vou colocar para vocês aqui rapidinho, um trecho que ele fala
sobre o Brasil. Era uma declaração imensa. Eu, na corrida, deu para imaginar que você tinha o Roger controlado, né? Ele estava um pouquinho longe, mas acho que todos sabíamos que você ia atacar no final. Sim, no começo foi difícil. A gente já no primeiro dia do fim de semana, na sexta-feira, a gente viu que no começo da corrida ia ser difícil. Com mais gasolina na moto, mais difícil é andar com a moto. Então, eu sabia que no final da corrida eu podia chegar e podia fazer bem melhor do que no começo. Então, acho que a estratégia minha era estar ali atrás, tentar sempre estar no pelotão da frente e nas últimas voltas fazer essa diferença. Acho que foi a principal, digamos assim, chave para essa corrida. Você já tirou os pneus? Não. Foi direto? Não, aqui a gente viu no primeiro dia também que o pneu não era um problema. A gente viu que a corrida inteira ia ser muito rápida, a gente fez um ritmo muito, muito rápido, então eu saí da primeira volta até a última dando o meu 100%. Diogo, dos 5 primeiros, dá para imaginar que hoje está o futuro do MotoGP, né? Você está aí lá, Colin está aí, o Baltus está aí, o Alonso está aí. Esse é o futuro do MotoGP? Sim, com certeza. Eu acho que tem muitos pilotos muito bons. Então acho que o futuro da MotoGP tá vindo e com certeza os pilotos da Moto3 vão subir para a Moto2 e da Moto2 para a MotoGP. É sempre assim. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita do campeonato. Vocês são a nova geração do MotoGP? Eu acho que sim, e acho que, como eu falei antes, vindo desde pequenininho, trabalhando do jeito certo, acho que é o futuro. Parabéns. Obrigado. O Diogo fez essa declaração final dizendo que a nova geração está chegando, né? Ele, o Baltus, o Alonso, ele vai deixar a classe, mas outros pilotos, o Daniel Gado está em grande fase, então é importante, tem uns que já não estão tão novatos, como é o caso do Canet, que mais uma vez se perdeu. O campeonato está entre o Diogo e o Gonzalez, a vantagem é imensa para o Diogo, e ele falou uma coisa que foi muito importante. Ele falou assim: quero continuar vencendo, vou me esforçar ao máximo, lutar pela vitória e curtir com a minha equipe essa última corrida na Moto2. Então, essa serenidade, somada a essa confiança de que está fazendo o trabalho dele, como fez ontem, ele fez o trabalho dele. As circunstâncias atrás dele, ele não tinha como controlar. O que ele pôde controlar foi a corrida. Aliás, ele também fala sobre isso, né? Ele fala, na sexta-feira, na sexta-feira, coloca a moto em condições de atacar no domingo, né? Ele chega ali direto, porque às vezes tem problemas para chegar lá, mas o foco é para acertar a moto para a corrida. Então ele falou, eu descobri na sexta-feira, eu vi na sexta-feira que o pneu ia dar direto, então foi mão no fundo do início ao fim. O Colin Vai fez uma corrida sensacional, a gente não pode esquecer que ele também é novato, fez a melhor corrida dele, foi ao parque fechado, foi ao pódio pela primeira vez na carreira, e o Davi Alonso é uma realidade, né? Então foi um momento muito favorável ao Diogo, e por pouco ele não fechou esse título já em Portugal, porque o Gonzalez teve ali momentos de tensão, vem nesses momentos já algumas corridas, e se você fala, não, porque ele perdeu 20 pontos, porque houve aquele problema na programação da moto, o Diogo também perdeu oportunidades, né? E vence quem erra menos, e o Diogo está no momento, a meu ver, mesmo perseguido, mas perseguido de muito longe, né? Então a situação está muito boa para ele, apesar de, como o Felipe disse agora há pouco, corridas só se decidem na linha de chegada e ele corre na casa do adversário. Então vamos ver o que vai acontecer no próximo fim de semana. Estou muito ansioso para que ele chegue logo e que a gente defina o nosso primeiro campeão mundial da história. Assim será, vamos ficar aqui na torcida, e claro, o Diogo acho que mostra a mentalidade que nos permite ficar confiante com relação a ele. Afinal, é um cara muito ponderado, não se empolga da maneira errada, né? Muitas pessoas destacam isso aqui nas mensagens que enviam
na área de chat do podcast. Aliás, você que tá com a gente, não esqueça de deixar a curtida, se inscrever, ativar a notificação, mandar pra galera que sabe que gosta de moto velocidade. Claro, se você estiver ouvindo também, distribui aí através dos agregadores de áudio o nosso podcast. O Diogo falou, tem que fazer em Valência como fiz agora. Com 24 pontos de vantagem, tendo visto que a vitória premia 25, é muito difícil o Manu Gonçalves virar, mas a gente já fez aqui a ressalva de que corridas são corridas. Como, digamos, manter a expectativa e a ansiedade controladas neste momento, Felipe? Você diz o Diogão. O Diogo e a gente também, porque o negócio tá... eu tô realmente muito tranquilo, encarando o carro como qualquer corrida. Eu confio muito nele, eu imagino, Fausto, mas eu realmente tento evitar essa coisa do quase ganhou, né? Porque é isso, ele quase ganhou, mas não existe quase, ou ganhou ou perde, então eu tento guardar o quase em algum lugar, na gaveta, é melhor complementar antes que o público fale, guarda onde? Mas eu confio no Diogo, não só na pilotagem, acima de tudo na cabeça, ele é muito assustador. Né? A gente vem de um fim de semana em Interlagos, que a gente falou muito da cabeça do Gabriel Bortoleto, que teve um fim de semana dificílimo, mas a postura dele, a gente tá falando de jovens, os dois são muito jovens, e os dois têm essa característica semelhante de serem calmos, serem ponderados e tudo mais. Eu confio 100% nessa cabeça, nesse juízo do Diogo. Acho que numa competição tão equilibrada quanto a Moto 2, porque muita gente deve estar, vai na manha, que você soma uns pontinhos e termina. Tá bom, vai na manha na Moto 2, ele acaba em penúltimo. Não existe ir na manha numa competição como essa. Mas óbvio que assumir riscos, dividir curvas, ele vai poder ter uma abordagem muito conservadora nesse sentido. Mas ele vai precisar de velocidade como em qualquer uma das outras etapas que ele teve. E o Gonzalez, assim, o Gonzalez é que vai ter que andar com a faca nos dentes para ganhar. Só cabe isso para ele. O Diogo ele não controla. E isso permite a ele cometer mais erros do que ao Diogo monitorando a sua própria corrida. Então, é uma equação aí simples de entendimento e de difícil execução, mas eu estou muito confiante não é no título, é no Diogo, no que ele sabe fazer, como ele controla as situações. Acho que a aula que ele deu em Portugal, lá no Portimão, cara, foi impressionante, assim, a calma, a tranquilidade. Teve uma hora, porque tem aquela descida, né? O Portimão tem uma... quando você consegue visualizar um trecho de pista em descida na televisão, é porque é muita descida. Sim. Porque tem um monte de curva famosa na Fórmula 1, na MotoGP, que quando você vai presencialmente, você fala, caramba, que aclive, que declive, E pela TV não parece. Tem uma em Portimão que parece uma descida de toboágua, de montanha-russa ali. E teve uma tomada, assim, já que os 4, 5 primeiros, assim, estavam um na cola do outro. Isso faltando 1, 2, 3 voltas. E ele ali, na boa, controlado, com entendimento. Então, assim, eu confio nele. Confio muito nessa característica dele acima do lado pilotagem, mas da questão como homem, como abordagem mental de atleta que ele é. Tô confiante nele. Assim, o que vai ser, a gente só sabe domingão. Até lá uma ansiedade para chegar, claro. Mas ele maturou tudo, né? Essa questão do pneu, ele destaca isso na entrevista, até o gerenciamento que ele fez durante a corrida foi muito bem feito, e ainda com a pole position, ele tem mostrado também velocidade bruta com certa frequência. Sim. Fausto, Diogo aí para arrematarmos Moto 2, fim de semana que também teve Moto E com o Eric Granado, resultado bom na primeira corrida para o Eric, depois acabou tendo um abandono, mas acho que depois de tudo que aconteceu com o Eric também não dá pra gente cobrar algo além do que ele tá fazendo, porque ele já retornou da lesão com muita velocidade e bons resultados. Os brasileiros nos representando bem aí em Portugal, Fausto. Pois é, bem demais, assim, especialmente, né, a corrida foi a primeira corrida do domingo, o que eu achei ótimo. Na semana que vem não tem Moto 3, Moto 2, vai largar às 8h15 também, mas é a segunda corrida do dia. Mas dessa vez, para nós, foi um alívio, porque, assim, ele não quase ganhou, ele ganhou, né? Ele quase conquistou o título, né? Então,
O que estava acontecendo atrás dele não era problema dele. É o que o Manuel Gonzalez tem que fazer esse fim de semana. Tem que ganhar porque para o Diogo, ele tem que ganhar e o Diogo fazer um ponto. Né? Quer dizer, como o Felipe disse, você também, tem muitas condicionantes, né? Problemas técnicos, uma saída de pista, uma queda como teve o Manu na Malásia, mas a situação para ganhar não é fácil, não foi fácil ontem para o Diogo, ele ficou ali comboiando, o Weiher andou bem demais. Claro que todos querem ganhar, só um ganha, né? O Weiher vai tentar, depois de chegar ao parque fechado, a confiança dele foi lá para cima. O Baltus é um excelente piloto, nos ajudou já em algumas temporadas, em algumas corridas, se colocando à frente do Manuel Gonzalez. O Agios não conseguiu ser o escudeiro que poderia ter sido, porque tem capacidade para isso. O Huertas não tem uma boa temporada, então não dá para fazer qualquer coisa. Ele deixou na Malásia, né? Ele deixou o Diogo passar, mas bem mais atrás. Então, acho que são muitas as possibilidades e não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar. O Manuel não ganha desde a Itália. Então, a situação é bem favorável ao Diogo, ao contrário do que aconteceu com o Granado, né? O Granado chegou 18 pontos atrás em quinto, um campeonato muito próximo entre todos os pilotos, e a gente continua vendo que a moto Granado não rende, né? Não rende. Ele puxou uma primeira fila, fez um segundo lugar na primeira corrida, mas ali ele já ficou para trás na classificação. A chance dele era muito mais improvável, muito mais remota do que a do Diogo na Moto2. Mas, independente disso, ele se esforçou ao máximo, liderou tanto a corrida 1 quanto a corrida 2. Na 2 foi derrubado, o piloto que o derrubou foi punido, né? Então foi comprovado que ele foi prejudicado. E essas situações fortuitas vêm afetando a carreira do Eric, que é um dos mais rápidos da categoria desde 2019, e a gente já falamos disso ontem no Papo Mundo Moto, com o Nico, que mora na Espanha e tal, e a equipe do Eric é uma equipe japonesa, com apoio da Honda, com motos italianas, lutando contra pilotos italianos. Então, quem ganhou? E o que ganhou veio da repescagem, né? Que foi o Zacconi, que veio da repescagem junto com o Gutierrez, que também foi muito bem. Vieram da repescagem, mas o Zacconi é um piloto italiano de uma equipe italiana, a equipe do Bulliga, a equipe que compete no Mundial de Superbike. Então, esse negócio de sortear a moto e tal, tudo bem, esses meandros das categorias que existem também na Moto2, na Moto3 e na MotoGP, acabaram o prejudicando 1, 2, 3, 4, 5, 6 temporadas. Então, o Eric resta aplaudir o empenho, deu tudo que tinha, como sempre, deu tudo que tinha, dividiu de lado a lado, mas você via que ele tinha um problema. Como a gente viu também que ontem a moto do Weiher, a gente conversou sobre isso ontem também, a moto do Weiher estava dando uma barbaridade, né? Porque essas motos, elas são usadas durante 3 corridas e depois elas são recolhidas, o motor é refeito, troca tudo e tal, mas dependendo, e assim, o Weiher fez um acerto na moto dele muito mais voltado para o desempenho do que para a resistência. O Diogo não podia fazer esse tipo de acerto porque ele poderia comprometer o resultado, né? O próprio Manu certamente fez alguma coisa parecida, né? Priorizou a resistência em relação à velocidade de ponta e tudo mais. A moto do Weiher estava andando muito, o Diogo acompanhou com certa tranquilidade. Quando ultrapassou, faltando 3 ou 5 voltas, acho que 3 voltas, passou e abriu, mas não foi nada fácil. O Alonso também está andando muito bem, é peso pluma, né? É mais leve do que o Diogo, isso faz uma certa diferença, mas em relação ao Eric, nos resta aplaudir o empenho que ele demonstrou ao longo de todas essas temporadas de um campeonato que está acabando, que tem sido muito bom, apesar de não ter visibilidade, nunca teve transmissão, a própria Dorna não tratou com o respeito que merecia esse campeonato, talvez por outros motivos, e vai ser sucedido pela Copa Harley, que, assim, não sei se vai funcionar, não sei se o Eric, o que vai fazer em 2026, espero que ele tenha uma vaga na Moto2,
porém é uma substituição que não sei se vai agradar. Talvez agrade aos americanos, provavelmente foi feita para isso, né? Mas aos outros países, especialmente os da Europa, que estão acostumados com motos, no máximo superbikes, ter uma moto com bagageiro é um retrocesso de décadas, né? Um retrocesso aos tempos da Ilha de Man. Então, vamos ver o que vai acontecer. E o futuro do Eric, todo mundo pergunta para o Carlos, para o Felipe, para mim, para o Guilherme, qual é o futuro do Eric? Nesse momento, a gente não sabe, esperamos que ele tome a melhor atitude. Seria muito bom para ele tentar um espaço na Moto2, né? Agora, as equipes estão praticamente fechadas e ele precisaria de ter uma equipe competente, não aquela que ele andou a Forward, que continua se arrastando até hoje, né? Uma equipe medianamente competente para obter os resultados que ele quer, deseja e precisa. É isso, minha gente. As categorias aqui de acesso devidamente abordadas. Moto 2 com o Diogo Moreira muito bem na fita. Moto aí com o Eric Granado nos representando bem. Vamos ver aí o que o futuro reserva para o nosso piloto, como bem disse o Fausto. A gente aborda agora a classe rainha, meu caro Felipe. Tivemos Marco Bezzecchi confirmando o terceiro lugar dele no Mundial. Uma etapa muito positiva para ele, apesar de não ter vencido a sprint, né? Mas um fim de semana que tem no domingo a sua corrida mais importante. Lá ele fez o trabalho muitíssimo bem feito, piloto italiano da Aprilia. Será que terá a companhia de Jorge Martin na final do campeonato em Valência? O relevo, o cara levantou a mão, né? Levantou a mão, gente, tô indo, hein? Tô indo, me leva pra lá. Mas antes do Martin, eu queria falar do Bezzecchi. Pra mim, o Bezzecchi é o nome da segunda metade do campeonato. Ele vem numa fase incrível. Eu sei que muita gente vai falar, mas e o Marx? Ok, o Marx foi campeão no segundo... A gente, claro, teve o título do Mark Marx na segunda metade, sobretudo que ele fez, sobretudo por conta do que ele fez na primeira metade. Ele voltou com tudo, depois se lesiona, não tá participando. Então, assim, se você pegar o que foi a segunda metade como um todo, para mim o Bezzecchi é o nome da segunda metade, o que é muito interessante e rico pro campeonato, pro que vai ser 26. Foi uma corrida dominante, abriu, a gente viu ali uma trocação grande do Alex Marques com a Costa na corrida e os dois em nenhum momento ali se projetaram para incomodar o Bezzecchi. Bezzecchi foi realmente difícil quando você não se chama Mark Marques conseguir terminar uma corrida tão à frente, tão acima, tão incontestável na MotoGP, e ele conseguiu. O Bezzecchi realmente incrível, ótima fase dele. Corrida de domingo muito sólida do Marco Bezzecchi, a Aprilia num viés de alta já há algum tempo, né? O Felipe bem destacou aqui como o italiano é destaque da segunda metade da temporada, Fausto. Jorge Martin viajando para Valência para tentar correr a etapa final da temporada neste fim de semana já. Rodada dupla aí, Portugal e Valência. Primeiro, é uma boa o Martin tentar esse movimento e claro, será que isso decorre também da boa fase de Marco Bezzecchi na Aprilia, Fausto? Pois não pode largar do jeito que largou na corrida passada, que ele se machucou na primeira curva, né? Acho bom o Martin voltar, o Vinhares também deve voltar, os dois dependem de aprovação médica prévia, mas acho bom, especialmente porque ele está de olho não na corrida, espero, né? Pode ter essa expectativa. Ele está de olho num teste de terça-feira para não deixar o Bezzecchi reinar. Eu só queria falar em relação ao Bezzecchi. O Bezzecchi tem sido um destaque na segunda metade da temporada, porém não se pode deixar de citar o Alex Marques. O Alex Marques está andando uma barbaridade, mas ainda assim, todos eles somados, eu anotei aqui, ao longo da temporada 2025, o Mark Marques venceu 25 corridas, 14 sprints e 11 GPs. Venceu 25 corridas. O segundo que mais venceu, Alex Marques, empatado com o Bezzecchi. O Alex Marques venceu 2 sprints e 3 GPs. O Bezzecchi também venceu 5, porém ele venceu 3 sprints e 2 GPs. Então, 2 GPs completos, né? Então, ele está empatado, mas se você comparar o peso do GP completo com a sprint, ele está atrás do Alex Marques com uma equipe satélite e uma moto, não vou falar mais velha, vou falar antiga, com uma moto antiga. E o Pecco Bagnaia tem 4 vitórias, 2 sprints e 2 GPs. Então,
Ontem eu falei uma coisa do Bagnaia, que depois, me mandaram 300 mensagens, está desrespeitando o Bagnaia, não sei o quê. Não foi isso que eu falei. Eu falei que você vale o seu último resultado. Então, os seus últimos resultados do Bagnaia são muito ruins. Muito ruins. Ontem ele fez de 37 pontos, 2 pontos. Né? O David Tardosi já falou assim, cansei, já fizemos de tudo, ele não tem confiança na moto. Então, no momento, o Bezzecchi vale... Quantos pontos ele fez? 25 mais 7, 32. Né? Quantos fez o Alex Marques? Fez 20, né? Fez 20 mais 12. Né? 32 também. Ele fez... Não, ele foi terceiro, né? Foi terceiro... Não, ele venceu a sprint e foi terceiro na corrida. Então, não, terceiro na corrida. Então ele fez 12 mais 16, 28 pontos. Então, quantos fez o Bagnaia? 2 pontos. Então, a situação do Bagnaia é muito ruim. Ele, inclusive, o Cláudio Domenicali, na reunião de acionistas, no projeto que ele fez para apresentar os acionistas, ele disse assim, não, tá bom para o Bagnaia ser terceiro no campeonato. Não vai ser terceiro, muito provavelmente não vai, né? Porque o Bezzecchi, com essa vitória, tem 35 pontos de frente sobre ele, uma situação, guardadas as proporções, parecida com a do Bagnaia com o Bezzecchi, em relação à do Gonzalez com o Diogo. Quer dizer, de 37 pontos, o Bezzecchi tem 35 de frente, então é muito difícil o Bagnaia, especialmente na fase em que está, virar, né, fazer 37 pontos e o Bezzecchi não fazer nenhum, né? É muito difícil. E mais, o Acosta, que está obcecado em vencer, não tem moto para vencer, já mostrou isso, está dando um banho no Brad Binder. Brad Binder é 12º no campeonato, o Acosta é quinto, e é quinto a 3 pontos do quarto, que quem é? Bagnaia. Então, assim, tá desrespeitando. Não estou desrespeitando o Bagnaia, mas eu acho que o Bagnaia está numa fase péssima. Ele não pontua em GPs a 4 corridas. Para um piloto que foi 2 vezes campeão mundial e 2 vezes vice, terminar em quarto já é muito ruim. Terminar em quinto é péssimo. E assim, o que vai acontecer, né? Porque o Marc Marques não vai voltar para o teste de Valência. Quem vai desenvolver a moto? O Bagnaia. Ou quem deveria desenvolver a moto? O Alex Marques. Só que não vão deixar o Alex Marques desenvolver a moto, porque ele é de uma equipe satélite, né? E anda com a moto do ano passado. Aí, nesse caso deles abrirem uma exceção para desenvolver a moto, que não seja o Bagnaia, que está numa fase muito ruim, inclusive já disse que o Bezzecchi merece o 3º lugar no campeonato, né? Quem poderia dar palpite? O Didier Antônio. Só que o Didier Antônio também não está muito seguro, está naquela briga dele com o Morbidelli, mas está muito atrás, tem uma GP25 e ele falou assim, nem sei se é muito bom, eu estou recebendo tantas peças com a ausência do Marques, né, pesou para cima do Bagnaia e dele. Estou recebendo tantas peças para experimentar que eu não consigo ter um acerto. Né? E o Alex Marques, toda vez que quer mudar alguma coisa, dá errado. Aí ele deixa a regulagem, o acerto standard, né? E vai com o acerto standard e anda. Né? Com o Aldegger já ganhou corrida. Então, quem vai desenvolver a moto? Provavelmente o Bagnaia. Né? Mas no momento em que se fala muito que o Bagnaia, se não fizer uma ótima temporada 2026, o que não parece possível, ele vai perder a vaga. Vai perder a vaga e vai sair da equipe. Ele não vai para uma equipe satélite do Ducati. Sim. Ou ele vai para, talvez, num efeito dominó, né, do Jorge Martin, né, que aí vai cumprir o contrato. Aliás, isso é outra coisa errada. Né? O Martin foi obrigado a cumprir o contrato. O Marcos Ramírez, com contrato até o final de 26, foi demitido. Foi demitido esse fim de semana para entrar o Filip Salak. Por quê? Porque o Filip Salak é tcheco, tem um grande prêmio da República Tcheca, ele é um piloto que tem fortes patrocinadores, então tiraram o Marcos Ramírez. Então, o que funciona na MotoGP, a gente já viu isso em outras situações, não funciona nas classes de acesso. Nas classes de acesso, a tolerância é menor, né? Ou as regras são menos rígidas em relação à classe principal. Então, quem vai desenvolver a moto? O Bagnaia. O que ele vai querer? Voltar para 24. O que para o Alex Marques também não é problema, ele está se dando muito bem com a 24. E para o Marques, quando voltar, deve voltar em Sepang, esperamos, né? A situação do Marques ainda é
preocupante, porque tem um parafuso empenado, tem um parafuso solto no braço, o braço já está todo caquerado, né? Quando o Marques voltar nos testes de Sepang, em fevereiro, seja 25, seja 24, ele vai pegar e sumir, né? Então, a situação dentro da Ducati é difícil. E a Aprilia se aproxima, né? Então, e o Jorge Martin é bom voltar e tudo mais. Então, vamos ver o que vai acontecer já nesses testes de Valência, onde tudo isso é secundário, né? A grande atração é o Diogo Moreira estreando na MotoGP, definindo, mostrando o número que ele já tem na cabeça, mas não quer dizer, e mais ainda no domingo, né? No domingo as coisas são muito mais importantes do que o próprio teste, que é um vislumbre, que não é definitivo, do que vai acontecer em 2026. Mas a Ducati está no meio, como se diz em outros esportes, está numa sinuca de bico, né? Porque ou ela segue o Marques, ou ela segue o Alex Marques, que deveria seguir pela hierarquia, o Alex Marques é o vice-campeão, ou segue o Bagnaia, que é quarto, talvez quinto. O Marques, o Bagnaia pode chegar na terça-feira como quinto colocado. Pô, isso é um retrocesso imenso. Então, o que eu falei dele, tá desrespeitando ele, dizendo que ele não vale nada. Eu falei, ele vale o último resultado dele. Qual foi o último resultado dele? 0 ponto no domingo, 2 pontos no sábado. Então, é um resultado pífio, que para um piloto do nível dele é realmente lamentável. Espero que ele se recupere. Tem capacidade para isso. O Bulega falou isso sobre ele. Falou assim, eu sei que ele está no fundo do poço, mas ele tem condição de levantar. Ele não é à toa, foi bicampeão, tricampeão do mundo e 2 vezes vice. E o Bulega estreou, já deu pau nele no treino de sexta-feira, no primeiro treino. Depois se perdeu, né? Teve dificuldades para andar com os pneus que ele nunca tinha andado, ele deu 30 voltas, mas deu um calor, chegou na zona de pontos, se não tivesse saído da pista chegaria em 14º, chegou em 15º, e é outro piloto que pode chegar, vai ser piloto de teste em 26, vai correr em Valência, o Bulega vai correr em Valência, se andar bem em Valência, não anda em Valência desde 2021, né? Então vai ter dificuldade. Mas se andar bem, se pontuar de novo em Valência, vão começar a olhar para ele. E se for campeão na Superbike no ano que vem, pode ser, né? O Toprak não está mais lá. Pode ser uma alternativa barata, porque a Ducati gosta de pilotos baratos e vencedores. Pode ser uma alternativa. E é italiano, né? Então, situação para o Bagnaia. Foi isso que eu quis dizer. Não estou tirando nenhum mérito dele. Tem 3 títulos mundiais, 2 vice-campeonatos e tem inúmeras vitórias. Porém, 2025 para ele foi um desastre, foi um massacre. Está sendo. Eu queria falar do Bagnaia porque me chamou a atenção a hora que ele cai, né? A transmissão não estava a imagem dele, aí a equipe da ESPN, bandeira amarela, aparece ele no chão, aí a reação já é outra. Repara quando cortam a imagem pro box da Ducati. No começo do ano todo mundo fazia aquele agora o pessoal, assim, continua mascando chiclete tipo o Muricy Ramalho, sabe assim, tipo o cara, ele nem descruza o braço, já virou uma coisa assim, é isso, tá, né, ok, é realmente inacreditável, né, é inacreditável. Fase do Bagnaia é complicada, Fausto me disse, o Bulega já superando ele na primeira corrida dos dois juntos. Claro, o Bulega em substituição ao Marc Marques. Agora, vamos também falar de cross, porque temos um destaque aqui no mundo off-road neste fim de semana, Fausto. A abertura do Mundial de Supercross FIM WSX na Argentina, inclusive em circuito tradicional do esporte a motor mundial. O autódromo Oscar e Juan Galvez montaram ali a pista para essa etapa de abertura do Mundial de Supercross, na qual contamos com um piloto brasileiro na SX2, o nosso Enzo Lopes. Antes, passando os resultados aqui, o Max Ansi dominou. Ele teve ali o Shane McElrath em segundo e o Coty Schock em terceiro com a Honda. O top 3, aliás, com o Max Ansi vencendo de Yamaha, é sempre importante destacar. Na categoria principal, o Ken Roczen de Suzuki, Justin Cooper e Hayden Deegan de Yamaha. O Enzo Lopes, inclusive, teve destaque com um top 3 aí durante o fim de semana, durante a etapa como um todo, né, Fausto? Importante a gente trazer aqui o que fez o nosso representante brasileiro por lá, em terra hermana, em Buenos Aires. Pois foi a abertura da temporada. Essa é a terceira temporada do Mundial de Supercross, que anteriormente ele era parte do AMA Supercross, né? O campeonato norte-americano era tão forte, continua sendo
tão forte que valia como mundial, né? Tinha uma etapa no Canadá e tal, mas valia como mundial. Aí a FIM viu uma oportunidade de faturar em separado, né? Porque eles pegavam uma carona, deviam ter um percentual ali, mas era um percentual pequeno. Eles resolveram fazer um campeonato em separado. Essa é a terceira temporada. A gente tem o Ken Roczen como bicampeão na SX1 e na SX2 a 250 o Unst foi o primeiro campeão e o McElroy foi o segundo campeão. A gente está na terceira temporada. A pista... Para quem acompanha o AMA Supercross, é um Arena Cross, né? A pista é bem menor, arquibancadas menores, né? Não tem aquele aspecto monumental que tem o AMA Supercross, mas a pista é bastante bem construída. Foi difícil o treinamento, o Enzo foi terceiro na sua categoria no treinamento, porque estava escurecendo e o sol batia de frente logo na seção de costelas, que era uma seção de costelas bastante complicada, e você pegar o sol no rosto, era bastante perigoso. Então, vários pilotos caíram ali. O Unst anda muito bem, né? O piloto da Inglaterra anda muito bem, ganhou as 3. O Shane McElroy, que usa o número 1, porque é o campeão reinante, foi campeão no ano passado, fez uma segunda colocação. Teve uma grande atração nesse campeonato, a presença das motos elétricas, tanto na 250 quanto na 450. A Stark, a moto, é um canhão, tanto a 250 quanto a 450. E o formato também é bem legal, porque são 2 corridas sprint de 8 voltas, valendo 10 pontos para o primeiro e sucessivamente, e uma final de 12 voltas, ou seja, 50% mais tempo de volta, com mais voltas, e valendo 25 pontos. Então, você pode não ir tão bem nas sprints, porque você tem uma chance maior na corrida principal. E o Enzo fez 9º na primeira corrida, fez terceiro na segunda corrida, e para a final, ele não tem velocidade. O Enzo não está correndo com frequência, né, continuamente. Então, o ritmo sofre quando isso acontece em qualquer modalidade. Ele chegou a andar em segundo. Eu acho que ele não tinha velocidade para pegar o Unst, mas ele passou o McElroy, número 1, e estava na segunda colocação, e a galera estava cheia de brasileiro, né? Na Argentina estava cheia de brasileiro. Quando ele passou, delírio, tal, e aí ele errou na costela, saiu da pista, quase caiu, aí recuou, acho que para 7º, ainda assim fez mais 2 ultrapassagens, terminou em 5º, está em 5º no campeonato, e a próxima etapa é já nesse fim de semana em Vancouver, no Canadá, né? E também na 450, além do Ken Roczen reinar, o que eu achei que não ia acontecer, especialmente na final, porque ele falou que estava gripado, estava doente. O Roczen tem um braço tipo do Mark Marques, né? Ele já fez, o Marques fez 4, agora 5, né? 5 operações. O Roczen fez 13 operações no braço, 13. Então, além da idade e tudo mais, ele está sequelado de muitos acidentes e estava numa semana que ele falou que estava sem energia. Então, ele ganhou as 2 sprints. Eu falei, na final ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Estava o Justin Cooper, estava o Hayden Digan estreando na 450. O Digan é pirado, né? Ele estava andando de 450 como se estivesse andando de 250. Não, não é assim, né? Se meter a mão, sai, é uma bala a moto, né? Então, ele teve uma escolha de partidor. Tem uma Super Pole que define as 4 principais posições no partidor. Ele não foi bem, tinha uma escolha, teve 3 escolhas ruins de partidor. Na primeira, ele largou em último, depois ele chegou em 4º, depois chegou na terceira corrida, ele chegou em 3º. Primeira experiência dele na 450. E a hora que ele pensar, que é difícil, 19 anos, é difícil, que ele começar a realizar que não pode andar numa moto de 60 cavalos como anda numa moto de 40, 45, aí ele vai realmente andar bem. E nessa próxima corrida, a gente vai ter a presença do Eli Tomac estreando na KTM. Então tivemos a estreia do Digan na Yamaha YZ 450F e teremos a estreia do Tomac ex-Yamaha na KTM nesse próximo final de semana, que marca a segunda etapa de um campeonato que vem ganhando espaço. Ainda não é um campeonato que tenha o prestígio do AMA Supercross, mas é um campeonato que paga bem, e os pilotos convidados, porque o Digan foi convidado, eu acho que ele não vai na próxima etapa, ele vai na etapa da Austrália, que é a terceira. Então, os pilotos convidados
tem um cachê extra. Acho que o Enzo pode andar ainda melhor quando adquirir ritmo de corrida, e já tem corrida esse fim de semana, vai ser bom para ele. E foi muito bom ver o Brasil andar ali na segunda colocação, e o Enzo está em quinto no campeonato, liderado pelo Max Anst. E tem um detalhe engraçado, que o Shane McElroth ganhou, tirou segundo, né? A moto elétrica também fez pódio, andaram bem, e o Shane McElroth é totalmente careca, como eu pretendo ficar na próxima semana. E assim, tava um frio, né, em Buenos Aires, então tava um frio danado. Aí ele chegou em segundo na primeira corrida, aí foi entrevistado, bicho, a cabeça dele fumegava, assim, saiu uma fumaceira danada, que eu achei maior graça. Tava vendo com meu filho, achei maior graça, já pensando o que vai acontecer comigo. Mas o Rio não é Buenos Aires, né? O Rio é mais quente, mas deu o radiador dele mental ferveu completamente. E isso ficou meio que chamando a atenção, que eu estava assistindo também num grupo e todo mundo achando graça. Pô, a cabeça do cara tá fervendo. Aí na segunda corrida providenciaram um boné para ele não ficar assim tão exposto, né? Mas foi um sábado bastante bom, e esse formato é muito bom. 2 sprints, Super Pole classificando 4, e que poderia até dar um ponto extra, e uma final com mais tempo. Achei um formato até melhor do que o Triple Crown quando acontece nos Estados Unidos. Boa, Fausto. Tá aí, ó. Nosso destaque aqui do Mundo Off-Road, sempre trazendo tudo do motociclismo para você aqui no nosso podcast. E claro, semana que vem está de volta, esperamos, com o Fausto Macieira careca e título de Diogo Moreira na Moto2. Queria aqui agradecer a audiência de todos vocês. Não percam o próximo podcast. Felipe, valeu, falou, vamos nessa, hein? Vamos nessa, abraço, Carlos, abraço, Fausto, tchau, tchau, pessoal. Fausto, muitíssimo obrigado. Semana que vem a gente tem encontro marcado. É isso, a semana vai ser muito boa. Valência é uma pista inacreditável, muito bem cuidada. São 9 curvas para a esquerda, 5 para a direita, reta de 876 metros, largura 12 metros, 4.005 quilômetros de extensão. Um jardinzinho, vai ser bom demais, vai lotar, e vamos ver essa última luta Brasil-Espanha na casa da Espanha. Vamos lá, Brasil! Acelera Guarulhos, acelera Moreira, acelera Brasil! Vamos lá! É isso, minha gente. Até a próxima segunda. Vamos ficar na torcida. Tchau, tchau. Um abraço.